Vamos a Brasília para saber como que está repercutindo por lá a ameaça que o presidente Jair Bolsonaro fez a um jornalista ontem. Antônio Maldonado tem as informações e conta agora para a gente. Eu sei que nas redes sociais, principalmente no Twitter, isso está repercutindo muito. Muita gente perguntando a Jair Bolsonaro o que a esposa Michele fez com os R$ 89 mil recebido de Fabrício Queiroz. Não é mesmo, Antônio Maldonado? Isso mesmo, Kalina. Bom dia a você, bom dia a todo mundo. O tiro que saiu pela culatra, né? O presidente quis evitar ali responder a pergunta do repórter sobre essa situação aí envolvendo os depósitos feitos pelo ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, mas a resposta foi uma resposta bastante atravessada e aí fez com que muito mais gente passasse a questionar o presidente e pedisse dele, então, um posicionamento justamente sobre essa questão dos depósitos envolvendo Fabrício Queiroz e a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Bom, só para a gente contextualizar, trazer aqui para quem está acompanhando a Jovem Pan o caso mesmo que aconteceu. Ontem o presidente deixou aqui o Palácio da Alvorada no período da tarde, foi dar uma volta pela capital federal e como tem feito aos domingos, quando ele passa ali em frente à Catedral Metropolitana aqui de Brasília, que fica aqui no eixo monumental, ele para conversar com algumas pessoas que estavam lá. Ontem tinham poucas pessoas estavam lá, era domingo e também tem muita gente em isolamento, mas mesmo assim ele parou, conversou, ficou por cerca de 5 minutos e aí nessa chegada ele foi questionado por alguns repórteres. Primeiro ele foi questionado e disse que não responderia as perguntas. Depois, ao ser questionado novamente sobre então os cheques para Michele, Bolsonaro se dirigiu aos jornalistas e disse, abre aspas, eu vou encher a boca desse cara de porrada, fecha aspas. Na sequência, o presidente emendou, minha vontade é encher tua boca de porrada, tá? Isso direcionado a um repórter do jornal o Globo. Vamos ouvir aí um trecho do que disse o presidente Jair Bolsonaro ontem. Vamos visitar nossa querida catedral. Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Na lateral aqui, Só, na lateral aqui, por favor. Aí, como não poderia ser diferente, essa fala do presidente começou a gerar reações imediatas. Por exemplo, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse ontem ainda que a liberdade de imprensa é um valor inegociável na democracia e disse ainda que espera que o presidente retome o tom mais moderado dos últimos 66 dias. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse: a liberdade de imprensa é uma das bases da democracia. É inadmissível censurar jornalistas pelo mero descontentamento com o conteúdo veiculado. Ele cita George Orwell: jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. O presidente do Partido Novo, João Amoedo, que também é um dos principais apoiadores ali, pelo menos o Partido Novo, um dos principais apoiadores do governo no Congresso Nacional, também reagiu, dizendo que espera que todos os mandatários e futuros candidatos do Novo questionem o presidente, em especial os mais ativos nas redes. Esse é o papel daqueles que desejam um país onde todos são iguais perante a lei. E essas repercussões estão também reações vieram também, por exemplo, de entidades como da Associação Brasileira de Imprensa, que disse que, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro choca o país com seu comportamento grosseiro. A ABI ainda cobra do presidente postura por ter sido eleito presidente da República. Essas são algumas das reações que saíram aí, não teve nem 24 horas desse acontecimento aqui em Brasília e outros desdobramentos podem vir ao longo do dia. Havia inclusive uma expectativa de que o presidente pudesse arriscar falar conosco da imprensa aqui na saída do Palácio da Alvorada, mas isso também não aconteceu, viu, Kalina? E em meio a toda essa discussão, Maldonado, essa polêmica, qual é a agenda oficial do presidente? Quais são os compromissos desta segunda-feira? Pois ainda tem mais uma polêmica envolvendo a agenda, viu, Kalina? Porque na sexta-feira da semana passada, a assessoria de comunicação da Presidência da República enviou uma agenda para os jornalistas, uma agenda do presidente para esta segunda-feira, em que previa como primeiro compromisso oficial uma cerimônia que seria realizada no Palácio do Planalto, com transmissão ao vivo pela TV Brasil às 11 horas da manhã, uma cerimônia chamada Encontro Brasil Vencendo a Covid-19. E aí a gente foi questionar o que seria esse encontro, o que seria essa cerimônia. A assessoria de comunicação não informou do que se tratava esse compromisso que estava na agenda do presidente e hoje, de manhã, para surpresa de todos, na agenda atualizada, publicada no site da Secretaria de Comunicação, no site do Palácio do Planalto, esse evento não existe mais. A gente questionou o que aconteceu, por que mudou a agenda, por que mudou a previsão.
mas até agora não tivemos nenhuma resposta aí por parte da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O que permanece na agenda? Uma reunião às 14h com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e outra às 15h com o ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto. Obrigada pelas informações, Maldonado. A gente volta a se falar amanhã. Joel? Pois é, né, Kalina? Que resposta vergonhosa que a gente viu do presidente ali. Entendo que ele não queira responder, mas imagina você, um líder de qualquer organização nesse país responde dessa maneira. É impensável isso ser aceitado como normal, né? Infelizmente não foi. Então, por um lado, o presidente pode ter certeza de que a pergunta não vai embora, as pessoas querem saber, o Brasil quer saber qual é a relação do Fabrício Queiroz com a esposa do presidente, por que estava fazendo depósitos ali, isso é dinheiro de rachadinha, de onde veio esse dinheiro? A pergunta está colocada, o presidente não vai conseguir fugir dessa pergunta. E, por outro lado, piora um clima muito ruim de hostilização, de ódio, de demonização à imprensa. Então, depois, o presidente não agrediu ninguém diretamente, mas quantos não se sentirão encorajados por esse tipo de palavra do presidente? E daí, sim, agridem profissionais, jornalistas, pessoas da imprensa pelo Brasil afora. Então, foi realmente um novo ponto baixo aí nas declarações do presidente. Esperamos que, de alguma maneira, ele se retrate ou, no mínimo, volte atrás e, por fim, explique. Porque o jornalista ali estava fazendo o trabalho dele, perguntando coisas incômodas para quem está no poder. É parcialmente verdade isso, né? Óbvio que há uma perseguição de boa parte da mídia para tentar derrubar o governo, não aceitam a derrota nas urnas, né? Isso aconteceu com o Trump nos Estados Unidos também, e o pessoal fora da bolha percebe. Agora, o presidente cai nas cascas de banana. Na verdade, ele cai nas cascas de banana, ele atravessa a rua para cair nas cascas de banana. O que chama a atenção da população, né, é justamente a seletividade hipócrita desses grandes justiceiros éticos agora. Por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai lá e diz da liberdade de expressão, da mídia e tudo mais. É porque ele costuma ser muito bem tratado pelos jornalistas. Imagina se toda hora que ele encontrasse jornalista, ficasse perguntando do nome Botafogo na planilha de propinas da Odebrecht. Eu só vi um programa insistir mais nisso. Pingos nos is aqui da Jovem Pan. O resto, silêncio absoluto. Imagina se o próprio pessoal do Globo ficasse questionando. O Dário Messer fez uma declaração, uma delação aí, falou de dinheiro que soma mais de 1 bilhão que teria sido entregue à família Marinho. Silêncio total na patota do selo azul. Ninguém cobra, ninguém fala no assunto. Parece que o Dário Messer desapareceu do mapa. E Gilmar Mendes, o STF, falando de jornalismo, que tem que ter liberdade de jornalismo e tudo, se não é propaganda. Se tivesse um monte de gente, como está hoje, subindo essas perguntas, só que voltada a um ministro do Supremo, a alguma coisa envolvendo Dias Toffoli, por exemplo, seu irmão, ou por aí vai, ou Odebrecht, né? A gente sabe qual seria o resultado. Estariam acusando de milícia, de ataque às instituições e pregando aí um tipo de censura nas redes sociais que os nossos pseudo-liberais, né, liberal que aplaude cota, defende Obama, essas coisas, os pseudo-liberais estariam em silêncio. Ou seja, o povo fora das bolhas percebe o truque. Rodrigo, vamos lá, né? Você levanta, primeiro fazendo provocações aí sobre liberais ou não, o presidente da República tem que ser questionado, Rodrigo. E outra, não estamos dizendo aqui que alguém disse, não é porque um doleiro falou alguma coisa, não sei o quê. Existem transferências para a conta da primeira-dama, isso é um fato concreto, não é nem um ouvir dizer. É importante ser questionado. É importante... Mas precisamos ir atrás das provas, é claro, Rodrigo, a coisa está sendo investigada agora. Você concorda que uma coisa, você concorda que uma coisa é a palavra de um doleiro, outra coisa é ver a transferência ali comprovada, é um grau maior de evidência. Evidentemente, ele suscita também, ainda mais com o presidente da República, um grau maior de questionamento público. Isso é totalmente natural. Não tem sentido, não precisa defender isso. É óbvio que o presidente tem que ser questionado nesse ponto. Joel, eu não estou dizendo que ele não precisa ser questionado, eu estou apontando para a hipocrisia seletiva da turma que persegue o presidente e passa pano e faz vista grossa quando diz respeito a inúmeros outros. É só isso que eu estou fazendo. Não bote palavras, por favor, na minha boca. Bater no espantalho é fácil. Me criticar é um pouco mais difícil, porque eu critiquei o presidente e acho que ele deve explicações. Meu ponto é outro. Perfeito. E a imprensa não deve ser hostilizada e alvo de violência, de ataques, como tem acontecido. Então, estamos de acordo.